Participe da promoção Juntos pela Economia Local da Sicredi União RS. A cada R$ 50 gastos em empresas participantes, além de cooperar com os produtores da sua região, você ganha um número da sorte para participar e concorrer a mais de R$ 1.300.000 em prêmios. Ficou interessado? Acesse juntospelaeconomialocal.com.br e aproveite. Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor, e hoje é um programa muito especial. Reunimos aqui um time para debater um assunto que está tirando o sono de muitos empreendedores de Santa Rosa, do estado e toda a nossa região. Vamos falar um pouco sobre a questão da bandeira preta e como ela está influenciando os empreendedores da nossa região, e ouvir também um pouco mais a posição das entidades e da prefeitura. Então, a partir de agora, Bate-Papo Empreendedor aqui com você. Sejam bem-vindos a mais um programa Bate-Papo Empreendedor, começando aqui na página do Facebook do Portal Plural. Já vou pedindo para você que está chegando aí, para você compartilhar, marcar seus amigos, para que eles possam vir participar e participar do conteúdo que vai ser abordado hoje aqui, que é de extrema relevância. Hoje trouxemos aqui um time, temos a honra de receber um time aqui, o Sr. Leonides Fred, ele que é o presidente do Cindy Lojas, veio hoje aqui também contribuir conosco. Nosso amigo aqui, o Dailson Éder, ele que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Tecnologia de Santa Rosa. Temos também aqui o nosso amigo João, que daqui a pouco já vai dar um oi para vocês. A Lídia também, ela que é presidente da CISAP de Santa Rosa. E temos também o Douglas Marques, aqui também está conosco aqui no estúdio. Já ele vem aqui para a bancada também contribuir conosco. Ele que é o vice-presidente administrativo da CISAP. E por que desse time aqui? Porque temos aqui representantes do governo, temos aqui representantes das entidades aqui do nosso município, para abordar um tema que está tirando o sono de muitos empreendedores, e não tinha como nós, nesse momento, não abordar esse assunto. No último programa já teve um bom bate-papo nesse sentido, mas hoje vamos entrar mais a fundo, que é o impacto que a bandeira preta e as restrições ao comércio vem trazendo para os empreendedores, por não poder trabalhar, por não poder estar trazendo seu sustento para suas famílias. E também o posicionamento, então, tanto do governo municipal como das entidades. Primeiramente, está aqui nosso amigo João. Tudo bom, João? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, os colegas da bancada aqui. E hoje, o que é mais discutido e o que é mais falado é a palavra essencial. Essencial. Esta palavra, segundo o dicionário, nada mais é do que o básico, ou o que é importante para você, ou até mesmo o que é fundamental. Então, se pregam palavras bonitas no meio da mídia, no meio da publicação, mas nós temos que entender o que é a realidade. É essencial pagar os boletos? É essencial pagar os impostos? Então é essencial trabalhar. Com esta fala, eu dou a deixa para o senhor Leonidas, o senhor Dailson, fazer seus comentários, não em cima de uma pergunta, e sim em cima da introdução do essencial. Talvez que por idade, então, né? Brincadeira. Essencial. Muitas vezes, o que é essencial para mim pode não ser essencial para outra pessoa. E aquilo que é essencial para ela pode não ser para outra pessoa também. Mas quando se olha o contexto, acreditamos que essencial seja tudo. Por isso que nós temos que respeitar as individualidades. E tudo que se produz vem do trabalho. E se nós não brigamos para ter esse direito, essa liberdade de trabalhar, a gente deixa de atender aquilo que é essencial. Então eu começaria dizendo assim que, de fato, João, essencial é nós trabalharmos. E se nós não trabalharmos, nós vamos deixar de ter as coisas que são essenciais para nós. Vamos supor, vestuário é essencial? Depende da ocasião. Então, deixa de ter, digamos, aquele contexto de que vestuário, calçado e outras coisas não são essenciais. Tudo depende do momento e da ocasião. Então, boa noite. Boa noite, Rodrigo, João, Lídia, Douglas, amigos, colegas, né, da CISAP.
Fred, né, duas das instituições mais importantes representativas aqui de Santa Rosa, Cindy Lojas e a CISAP. E então obrigado pela oportunidade, né, João e Rodrigo, aí para poder estar expressando o que nós estamos trabalhando e em que linha que a gente vem pensando essa situação toda a partir do poder público, né. Representa então aqui a Prefeitura Municipal, o prefeito Anderson, que está em Porto Alegre nesse momento, e mais ou menos na linha do que o Fred coloca, né? O nosso DNA aqui da região noroeste, a nossa região, a nossa cidade, o nosso entorno, ele é um lugar, nós somos de um lugar onde o trabalho talvez seja a nossa maior característica, né? Nós somos uma cidade de trabalhadores, nós somos uma cidade empreendedora. Então, no momento que a gente tem restrições em relação ao trabalho, isso nos afeta de forma muito direta, muito impactante e com desdobramentos difíceis de nós prevermos até onde isso pode chegar, né? Então, somos, e aí eu sei que está na linha aí do que nós vamos conversar, que vocês vão perguntar, mas eu acho que é oportuno nós colocarmos, né? O prefeito Anderson já salientou isso que eu vou falar, né? Nós enquanto poder público municipal, a gente é o ordeiro, né, constitucional, então estamos absolutamente respeitando o decreto do governador do estado, né? Não poderia ser de outra forma, embora nós não concordamos com ele, né? Nós achamos que o decreto ele rompe uma prerrogativa que tinha sido proposto pelo próprio governador de fazer a gestão compartilhada, e no nosso entendimento, ninguém melhor do que os prefeitos para entenderem os seus lugares, né? Então, eu particularmente acho que é lamentável a posição do governador do estado, embora respeite ele como autoridade máxima do executivo do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, acho que a gente parte desta premissa para nós iniciarmos a nossa conversa. Então, a prefeitura ela vai exercer vai cumprir o decreto, exercendo então as respectivas fiscalizações, enfim, para que não hajam, essas atividades que o decreto proíbe, embora nós não concordamos com ela, né? E aí eu gostaria de salientar, né, ainda nessa questão do trabalho, para nós, o trabalho ele está no cerne da nossa existência, né? Nós ocupamos esse lugar há 150 anos atrás, exclusivamente a partir do trabalho, né? Todos nós aqui, europeus ocidentais de imigração europeia ocidental, eles vieram para cá e foram importados então para esta região justamente para, a partir do seu trabalho, transformar. E foi o que nós fizemos e é o que nós estamos fazendo. Não só com a região, mas com o Brasil inteiro, quando a nossa região, em especial Santa Rosa, ela é uma vertente de mão de obra especializada para o Brasil inteiro. Nós estamos transformando o Brasil, em especial no agronegócio, a partir de tecnologias, a partir de metodologias, enfim, que foram criadas na nossa região. E a gente está impossibilitado de fazer isso a partir deste lamentável decreto do governador Eduardo Leite. E será que os protocolos, porque hoje está sendo penalizado muito o comércio e tantas outras atividades, os próprios eventos, houve os protocolos. Estas pessoas, estas empresas, elas não seguiram os protocolos que estão sendo penalizadas, ou o governo também não melhorou o protocolo para ter o melhor atendimento sem causar danos à saúde? O comércio, eu posso falar, cumpriu e vem cumprindo todos os protocolos. Os cuidados dentro das empresas é muito eficiente. Raramente se encontra alguma condição, digamos, de não cumprimento dos protocolos que devem ser seguidos. E a gente vem dizendo assim, bom, essencial e não essencial. Então quer dizer que eu posso ir no supermercado, eu posso apanhar lá um legume, uma fruta, ter o contato, deixar lá, pegar outro e ir embora.
Qual é a diferença de você ir numa loja, então, de confecção e pegar uma camisa, uma calça, a mulher uma saia, um vestido, uma bolsa? Qual é a diferença? Não vejo o porquê de fazer essa discriminação, e eu já não digo nem distinção, mas eu chamo isso de discriminação, porque vem aquela questão da isonomia. Todos nós temos os mesmos direitos, temos as mesmas obrigações. E por que então essa discriminação com um segmento que gera aí muitos empregos e que está deixando esse segmento aí até dividindo dentro do setor terciário, porque você vai no supermercado, você pode comprar um produto, mas não pode comprar o outro. Quer dizer, por que isso? Você não pode ir lá no supermercado mais comprar um utensílio doméstico, porque não é considerado produto essencial. Ok, mas se você não tem o utensílio doméstico, como é que você vai processar esse alimento na tua casa? Então, ele é essencial ou não é? E todo outro comércio que vende esses produtos não pode vender. Então, é uma forma, digamos, do governo querer resolver, justificar um erro que ele cometeu, tolhendo a liberdade das pessoas do livre comércio. Nós estamos vivendo um período, um momento do livre, da liberdade, e vem agora um decreto estadual tolher a liberdade até de dizer o que você pode e o que você não pode vender na tua loja. Quer dizer, e aí como é que fica? A loja fechada, não pode sequer receber o consumidor que já fez a sua compra anteriormente e quer vir lá pagar a sua prestação, não pode vir e não pode vender. Mas o boleto bancário e a guia do imposto, o aluguel, a conta de água, a luz, essa não foi prorrogado, essa não espera. Como é que esse segmento vai resistir a 3 semanas fechado? Isso se não vier mais ainda. Muito bem, mas eu gostaria de pedir para a senhora Lídia qual é o posicionamento da CISAP em relação aos protocolos e decretos que têm sido emitidos do governo. Boa noite a todos. Boa noite ao João, ao Rodrigo, ao Dailson, ao Sr. Fred e ao meu colega Douglas. A CISAP vem trabalhando desde o início da pandemia, né, em março do ano passado, muito efetivamente num comitê de crise. Instaurado aqui pelo Poder Público Municipal, né, em que nós tomamos todas as decisões em conjunto. Agora, a pergunta que eu faço, e que eu acho que tem que ficar martelando na cabeça de cada um de nós, foi o comércio e o setor de serviços que causaram a pandemia a este nível? Porque se foi, então é justa a penalização, mas eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que não foi o comércio nem os serviços que fez com que os casos aumentassem. Então, para tudo existem pesos e medidas, e essa medida é desproporcional. Então, nós, enquanto entidade, nós temos um posicionamento que sempre foi contra a dualidade, né? Não existe a saúde contra a economia. Eu não preciso me posicionar de um ou de outro lado, afinal de contas, é tudo uma coisa só. Então, a nossa bandeira é sim para o trabalho, sim para a saúde, porque é possível conciliar. Né? E é essa bandeira que a gente vem levantando. Quando a gente conscientiza as pessoas, é porque a gente sabe que a raiz do problema não está especificamente nas empresas que estão trabalhando com protocolos. Está provado que dentro do nosso município, da nossa região, não houve o contágio dentro das empresas. Isso aconteceu aonde? No final de semana, na festa de família, nos encontros, as festas clandestinas. Não as festas organizadas pelas casas de festa com protocolos. Nas festas clandestinas, na irresponsabilidade das pessoas porque não tiveram consciência de suas ações. E aí levaram o vírus para as empresas, levaram o vírus para as famílias, para os avós, e a situação chegou num ponto em que a gente não consegue mais controlar. E quando a gente não consegue controlar, surgem esse tipo de situações que simplesmente fogem do entendimento, que é o posicionamento que nós temos hoje do governo do Estado. Né? Então, nós somos contra esse posicionamento, nós queremos a liberdade para trabalhar, nós somos a favor da cogestão. Né, nós pleiteamos a cogestão no ano passado, né, chamamos a Amufron,
conseguimos a cogestão. Para quê? Para que a gente pudesse controlar, porque nós estamos aqui acompanhando dia a dia esses números. Né? Nós temos plena consciência dos leitos, do que a gente precisa fazer, aonde a gente precisa ampliar, como que a gente fiscaliza o comércio, a indústria. Né? Nós temos esse contato diário. Então, o prefeito, com todo o poder e o conhecimento dele, é que tem que definir, junto com o comitê de crise, que ações serão tomadas. Então, a CISAP, ela prega pela empatia, que a gente possa se colocar no lugar do outro. Quando eu não posso abrir o meu comércio, eu também tenho que me colocar no lugar da pessoa que está lá no hospital aguardando um leito na UTI. Né? Então, o exercício de empatia é que me dá a consciência. E é isso que está faltando nesse momento. E esse é um ponto muito batido, né? Que o Estado é muito grande para querer, lá de Porto Alegre, querer fazer uma gestão unificada em todo o Estado. Como é que você vai comparar a realidade do município de Santa Rosa? Vamos imaginar o centro de Santa Rosa, o comércio, o número de pessoas que circulam diariamente com o centro de Porto Alegre. Né? Então, não se pode usar a mesma régua. Né? E essa é a briga. Se nós tivermos a cogestão, essa responsabilidade também vem para nós. Mas aí é uma responsabilidade que a gente está fazendo em conjunto. Né? Rodrigo, se tu me permite, né? Por favor, por favor. Eu acredito nesta linha do que a Lídia levanta. Eu estou muito tranquilo, né? Acompanhei, então, desde o ano passado, né? A partir de março, como presidente da CISAP e agora como secretário de Desenvolvimento Econômico do município, todo o movimento e todo o trabalho que foi feito. Isso que a Lídia falou, nós trabalhamos, nos empenhamos, né, junto com todas as outras instituições representativas. O Fred acompanhou também desde o início esse processo, enfim, ajudando a criar os métodos, os protocolos, enfim, né, numa cadeia de esforços dentro do Rio Grande do Sul, trazendo, né, a FEComércio fez um protocolo extraordinário que nós adotamos aqui, inclusive, como modelo, né. Mas, enfim, o que eu queria colocar, né? Esse esforço todo, ele foi, e eu não quero aqui fazer comparações, né, com outros municípios ou com outros lugares do Brasil, mas tratar exclusivamente da cidade de Santa Rosa. Nós fizemos um esforço, e este esforço, então, todo, ele, no meu entendimento, ele deu muito resultado. Tanto que nós conseguimos levantar um hospital que estava fechado em 15 dias a partir de um trabalho extraordinário da equipe do Hospital Vida e Saúde, do pessoal da fundação, então, o presidente Rubens, né, e o Délcio na fundação, levantaram o Hospital Abosco, né, a comunidade Covid. Nós estamos, nesse momento, dentro de toda esta dificuldade, aumentando os leitos. Então, olha o esforço que o município fez, o esforço que as entidades todas fizeram, tudo que se levou para dentro das empresas a partir deste trabalho compartilhado, de protocolos, métodos, formas de trabalhar, e isso deu resultado. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, inclusive, as metodologias colocadas, ou os protocolos colocados em Santa Rosa como referência para o Rio Grande do Sul. Né? E isso que a Lídia coloca, para mim, e que o Fred colocou num primeiro momento, para mim é fundamental. Nós não tivemos em nenhum momento uma empresa de Santa Rosa, ou um negócio de Santa Rosa, por menor que ele seja, ou por maior que ele seja, sendo disseminador de vírus. Nem no primeiro momento, quando nós não conhecíamos, né, que nós tínhamos uma preocupação, em especial com a Alibem, pela quantidade de funcionários que esta empresa abriga. Mas nem naquele momento nós tivemos essa dificuldade. E nenhuma empresa foi, então, vetor de disseminação do vírus, né? E o Jairo, né, que é importante salientar o Jairo fazendo um trabalho de fiscalização da vigilância sanitária, fazendo um trabalho exaustivo, gente, até as 4, 5 horas da manhã, né? Fiscalizando Tapeporã, festas clandestinas, né? O entorno de Santa Rosa, e isso tudo com o apoio da Brigada Militar, da Prefeitura Municipal. Então, gente, assim, nós chegarmos nesse momento, nessa situação crítica, como a Lídia coloca, eu acho que sim, o que talvez a gente tenha de grande diferença dentro desse processo é o número de leitos ocupados. Né? É a possibilidade de esgotamento desses leitos. Nós não tivemos ainda
os 100%, em outros lugares já estão com 104%, 110% a operação, né? Nós não tivemos isso ainda. Não tivemos por quê? Porque nós conseguimos planejar e conseguimos trabalhar dentro desse processo. Quando o governador, então, e o que eu quero dizer com isso? Quando o governador, ele tira essa possibilidade, ele nos tolhe essa possibilidade, ele está dizendo o seguinte, que nós não tivemos competência para gerar isso até agora. E para mim, isto é um equívoco de visão dele, lamentável, que a gente vai respeitar, né? Mas isso tem que ser dito, e o prefeito Anderson está nesse momento em Porto Alegre, trabalhando junto com outros prefeitos com a FEComércio, com a Federasul, né, com a Fiergues, né, tentando mover e trazer essa gestão compartilhada para que a gente possa fazer com que os negócios operem minimamente. É isso que nós estamos pedindo. Então, a abertura normal e restrita das coisas, né? Nós estamos pedindo que simplesmente a gente consiga operar minimamente os diferentes negócios nos seus diferentes tamanhos. Não, e isso é legal, até que a ideia também do programa foi essa, nós trazermos aqui para poder trazer essa visão também para as pessoas, para os empreendedores, porque senão todo mundo acha que não, está todo mundo contra o empreendedor, todo mundo está querendo castigar e não é. Hoje é um posicionamento que está acontecendo a nível estado aí, e hoje vocês estão podendo acompanhar aqui que tanto a parte do Poder Executivo aqui, a Prefeitura de Santa Rosa está se posicionando, quanto também as entidades estão se posicionando e estão buscando alternativas. Ninguém está parado com os braços cruzados esperando quando o governador vai querer dizer que pode voltar a trabalhar, né? Então todos estão se movimentando para poder buscar uma resposta nesse sentido, né? Veja só, o Dailson, na linha que ele colocou, desde lá de março do ano passado, a gente vem participando junto nesse comitê, e sábado passado, final de tarde, de noite, tivemos uma reunião com o prefeito e as entidades todas, e já que o frigorífico Alibem foi citado, o Juscelino estava lá também. Aliás, o Juscelino tem sido presente em todas as reuniões do comitê. E veja bem, o Alibem, como indústria, também tem problemas de contágio. Ele até citou o número lá de pessoas, funcionários do Alibem, que estão afastados, estão em isolamento, mas a indústria continua funcionando. Então, por que? Aí vem aquela questão da isonomia. Por que o pequeno comércio, que tem lá 3, 4 pessoas dentro da lojinha, mas que é extremamente importante para a economia local, se é importante um Alibem estar funcionando, e nós não queremos, pelo amor de Deus, que ele pare de funcionar, mas vamos deixar o pequeno comércio também funcionando, porque talvez nós vamos ter uma pandemia logo ali na frente, muito pior do que essa que nós estamos enfrentando agora do Covid, com pessoas com autoestima destruída, com depressão, e talvez esse vai ser um mal muito mais difícil de nós reverter do que o Covid. O Covid logo vai vir aí, a vacina está chegando, e talvez a gente vai ter essa proteção à nossa saúde, mas o trabalho, a autoestima, a liberdade é essa, tu não constrói, tu não repõe ela com uma vacina, tu não protege isso de uma forma tão fácil. Como é importante, né? A preocupação em si, não só com os negócios, mas e sim com as pessoas, porque a pessoa impedida de trabalhar vai gerar uma frustração muito grande. E por outro lado também, o nosso governo está nos podando a liberdade de ter atitudes, de ser proativo. Por exemplo, poderia e pode e tem ideias muito boas que foram implantadas na região da Grande Santa Rosa, assim como tem muitas ideias boas na região das Missões, da Serra. Uma vez que ele tira essa liberdade, para de surgir essas discussões e essas ideias param de surgir. Com isto, ele também sai perdendo para nós buscarmos juntos soluções mais assertivas para todas as áreas e todas as regiões. Não é isto que acontece, uma frustração, Lídia, em cima de não poder tomar uma ação? Com certeza, né? A gente se sentiu de mãos atadas nesse momento, como o Odailson comentou, nós somos ordeiros, né? Nós estamos respeitando essa decisão do governador, porém, nós vamos pleitear, né, que a gente tenha a nossa decisão, o nosso pedido acatado, e que nós não estamos pedindo para que abram todas as lojas, né? Nós estamos pedindo para que as lojas possam abrir, possam trabalhar com as devidas medidas de precaução, né? Então, a gente observa uma frustração não só nos lojistas, nos comerciantes, no pessoal de serviços. A gente observa uma frustração nas crianças,
né? Eu que tenho filhos pequenos que não estão podendo ir à escola, eu tenho observado uma frustração tão grande que a gente vai se lembrar desse tempo como uma geração que passou pela Covid. Né, que não pôde ter aula, que ficou um ano inteiro praticamente, né, sem poder frequentar, e que agora começou o ano e voltou para casa. Então, isso causa um bloqueio muito grande. Né? Então, a saúde das pessoas, sim, é muito importante. Nós nunca deixamos isso de lado e precisa ficar claro isso. A gente fala isso sempre abertamente, mas é aquilo que eu costumo dizer. As pessoas gostam da polarização. Ou eu sou de um lado ou eu sou do outro. Né? E nós, em nenhum momento, como entidade, polarizamos. Né? Nem Eu pode, gostaria de voltar a um assunto, né, que eu acho que é importante ir trazendo um número. Né? Tem alguns números aí que eu posso estar trazendo e eu acho que vão contribuir muito, em especial nesta última fala da Lídia. Hoje, em Santa Rosa, nós temos mais ou menos 8.300 CNPJs ativos. Tá? Depois eu posso passar esse número precisamente, se vocês querem passar aí para os internautas, enfim, os acompanhantes aí, que acompanham o Portal Plural. Dentro destes CNPJs, nós temos 4.300, mais ou menos a metade, 4.500, mas eu tenho esse número exato, né? De MEIs. O que é um MEI, né? Para quem está nos escutando? O MEI é o microempreendedor individual. É a pessoa que tem uma empresa, ela tem um CNPJ, mas ela é um negócio. É o cortador de grama, é o barbeiro, é o cabeleireiro, pedreiro, o pedreiro, eletricista. da loja mesmo, né, Fred? O cara que vende como autônomo, né? Enfim, roupa, utensílios, enfim, né? É o sujeito aquele que afia faca e que tem e vende faca, enfim, essas questões todas. Então, vejam bem, gente, o que é essencial nisso do que o Fred levanta, né? O que é essencial? Vocês imaginam hoje, nós temos 4.500 pessoas impedidas de trabalhar. E aí eu pergunto para vocês, né, e eu quero que a pessoa que está nos escutando agora faça essa reflexão. O que é essencial? É essencial comida, é essencial remédio, é essencial saúde, mas para estes 4.500 que estão impossibilitados de trabalhar nesse momento, mesmo que eles possam guardar toda a segurança possível, né, deles e das pessoas e dos clientes deles, obviamente, né? Então, não é essencial esse cara trabalhar, não é essencial esse cara pagar a conta da água, pagar a conta da luz, do aluguel, os insumos dele, que daí entra naquela cadeia que a Lídia e o Fred falavam, né, numa espiral positiva, né, e nós estamos entrando, ao contrário, nós estamos entrando numa espiral negativa. Né, é uma cadeia negativa que ela começa a se desenrolar de uma forma terrível. Aí eu falo agora em economia, né? A economia para baixo. No meio do processo, você querer que uma engrenagem trabalhe no sentido contrário. Não é possível, né? Ou pare. Não é possível, né? Então, gente, estes efeitos desta parada, nesta forma como está sendo proposto, ele é devastador para a economia para os próximos meses. Né? Não é para amanhã, não é para a semana que vem. Porque essa pessoa ela vai deixar de pagar conta, obviamente, como todos nós aqui, se nós perdermos a nossa fonte de renda. Né? Nós vamos escolher as contas prioritárias e a gente vai. Aquele sujeito que deixa de receber a conta, ele também vai deixar de pagar as contas. É efeito cascata, né? E aí vai o efeito que é esta espiral negativa que eu digo. E a espiral, gente, ela é sempre numa tendência crescente, tanto positiva como negativa. Né? É o que eu refiro, por exemplo, por que a indústria é importante, né? O Fred é do comércio, mas por que nós batemos? Porque a indústria ela é o núcleo de uma espiral positiva. Em torno da indústria se criam outros e infinitos negócios, entre os quais é afetado positivamente o comércio. Né? Então, por exemplo, vocês imaginem uma nova indústria aqui em Santa Rosa empregando mais 2.000 funcionários. O quanto isso ia gerar de economia, né, positiva. Agora vamos ao contrário. Pensamos 2.000 empregados a menos, ou postos de trabalho a menos, a partir do quê? Do que o empreendedor hoje, ou ele vai deixar de receber, ou ele vai demitir, ou ele vai deixar de contratar. Né? Então, a insegurança sobre esse processo ela é muito grande. Então, e isso nós vamos levar
bastante meses aí para frente. E aí eu gostaria também de trazer mais uma outra questão importante. Não esqueçamos, né, que os auxílios do governo federal estão terminando. E os auxílios do governo federal para o governo estadual, esses repasses não existem mais. Né? Então, o que vinha do governo federal para o governo estadual, este acabou. Os 2 bi, esse que veio, já veio. Né? O que aconteceu hoje, não sei se é verdadeira essa informação, mas é a prorrogação do Pronamp, né, por mais 3 meses. Então tá, né, todo mundo concordou aqui, então acho que é a verdadeira informação. Então nós temos mais 3 meses. Isso é importante para essas empresas aí que captaram esse recurso. Agora, e as que não captaram? Né? E quem captou, o que adianta mais 3 meses, percebem? Quer dizer, essa é a pergunta. É o mesmo caso do ICMS, né? Não adianta postergar, prorrogar. 13 dias né? Nem terminou ainda. Porque, afinal de contas, o ideal seria postergar para 90 dias e ainda parcelar, né? Para que a indústria siga em dia com as suas obrigações, né? Mas eu vou nessa linha aqui que o Dailson falou também, veja bem, a indústria é muitíssimo importante, e que tem a cadeia, vamos dizer, a produção primária, a indústria, que é secundária, e o setor terciário, que é comércio e serviços. Mas veja bem, não pode parar a indústria, porque se parar a indústria, imagine o que vai acontecer no setor primário. Quer dizer, vamos pegar um frigorífico ali bem aí que tem 2.000 e poucos funcionários. Ok, são 2.000 e poucos, mas quantos mil a mais tem que dependem desta atividade? Quantas pessoas estão lá na agricultura produzindo suíno? Quanta gente está produzindo grãos para alimentar esse suíno? Quantas pessoas estão envolvidas no transporte da matéria-prima para a indústria? Quantos transportadores estão envolvidos em pegar o produto da indústria, levar para o comércio? Quantos transportadores têm pegando o produto do comércio, do atacadista, para levar para o consumidor? Quer dizer, isso a gente tem que parar um pouquinho para pensar, porque veja como um canetaço de um governador pode quebrar todo esse elo e comprometer toda a economia de uma região ou de um estado. Muito bem. E você sabe que eu peguei assim um finalzinho assim do governo do presidente Figueiredo, ditador, né, da ditadura militar. Ditadura. Ditadura. E acho que na minha lembrança ainda consegui acompanhar os últimos 4 anos de governo dele de alguma forma. Eu não me lembro de alguma vez minha mãe e meu pai terem enfrentado o problema de ser proibido de trabalhar na ditadura, certo? E hoje nós temos uma democracia implantada que diz que ainda é jovem, mas não podemos exagerar, e estamos tendo dificuldade de trabalhar. E eu pergunto assim, vocês têm fácil acesso com o governador para botar um pleito com ele lá? Ele escuta as pessoas, ele escuta as entidades? João, ou não está tão assim? O que eu tenho ouvido de todos os deputados com os quais eu tenho relacionamento através do WhatsApp, de telefone, enfim, é que ele não ouve. Essa é a informação. Não ouve? Não ouve. Não quer ouvir. Hoje o nosso prefeito está lá, né? Foi lá. Sim. Tomara que ele tenha tido possibilidade de conversar com ele. Talvez ele tenha chegado na Casa Civil, com o chefe da Casa Civil, mas vamos torcer, não tenho informação se ele conseguiu falar com o governador ou não. Vamos só, antes de nós entrar mais nessa questão aqui, vamos fazer só um intervalinho agora aqui, para a gente poder tomar uma água também, e já voltamos, porque eu estou vendo que tem bastante comentários também, o pessoal interagindo aqui. Vão compartilhando, vão comentando aqui, que na volta aqui a gente já vai começar também a ler alguns comentários, algumas interações, porque a gente também quer saber qual que é a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa questão aqui, porque com certeza o programa é feito para vocês, e ouvir vocês aqui é muito bem-vindo aqui no programa. Então, um intervalinho aqui, ligeirinho, e já voltamos para essa discussão que está muito boa, não é? Com metodologias exclusivas e avançados recursos de gestão digital, a Masterplan é especialista em fornecer agilidade nos serviços, saúde e qualidade de vida através da segurança, higiene e medicina do trabalho, através de acompanhamento constante. Nossos especialistas contam com uma plataforma digital de trabalho para realizarem a elaboração de documentações e projetos, fornecendo tranquilidade e agilidade para a sua empresa no que diz respeito às
exigências das legislações vigentes, adequando e implementando todas as NRs para áreas civil, elétrica, mecânica e de produção, propiciando um ambiente confortável e seguro aos seus colaboradores com certificado ISO 9001-2015 em seus processos. Masterplan, especialista em segurança, higiene e medicina do trabalho. Olá, eu estou aqui para falar sobre este aparelho, o purificador de ar ozonizador. Ele é um gerador de íons negativos e ozônio. Uma das suas principais funções é eliminar do ar as impurezas, como fungos, ácaros, bactérias, vírus, inclusive o vírus da Covid-19, fumaças de cigarro, odores e muito mais. As pesquisas científicas provam que íons negativos em um ambiente têm diversos efeitos positivos sobre o sistema imunológico, o sistema nervoso, como alívio de dores e doenças alérgicas, pulmonares, etc., além de produzir um efeito favorável sobre o humor. Este produto é recomendado para residências, escritórios, consultórios médicos, creches, clínicas, cozinhas domésticas, salas de ginástica, ambientes forrados com tapetes, salas com aparelhos geradores de íons positivos, como computadores, TVs, monitores, entre outros, locais com produtos tóxicos, como colas essenciais, tintas, gás carbônico, entre outros. Para obter máxima eficiência em um ambiente, o purificador de ar ozonizador deve ser ligado com algumas horas de antecedência, e para locais sem ventilação, deverá ser feita periodicamente a renovação de ar para eliminar produtos neutralizados. O purificador de ar ozonizador não faz barulho algum, pois não utiliza ventilador. Se você comprar o nosso aparelho, nós garantimos para você a garantia de satisfação. Comprou, levou para casa e não gostou? Nós devolvemos o seu dinheiro. Além disso, tem frete grátis para a cidade de Santa Rosa. Muito bem, voltamos aqui e a discussão tá boa. Já vou pedindo para você que está nos acompanhando, ainda não compartilhou, compartilhe o programa porque ainda tem bastante discussão. Inclusive agora chegou aqui nosso amigo Douglas, ele veio também aqui para contribuir conosco, trazer um pouco mais informações aqui nessa nossa discussão que é para todos nós. Todos nós, empreendedores ou não empreendedores, a gente está sofrendo com o que está acontecendo e não tem como a gente não vir para a mesa aqui poder debater essas questões. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, boa noite. Eu venho na responsabilidade de substituir a Lídia, né? Então é uma responsabilidade bem grande, né? Mas tá preparado, né, Lídia? Tá preparado já. O Dailson, o senhor ia complementar aquela questão antes ali. Eu queria fazer um contraponto aí, o que o João colocou e o que o Fred colocou, né? Vai parecer até meio que engraçado aí o que eu vou tentar fazer uma defesa do governador, né? Mas eu penso assim, né? Vai ser meio difícil tu nos convencer. Não, tudo bem. Ele tem um problema para resolver, né? Ele tem um problema para resolver, ele tá... A tutela do Estado está sobre a caneta dele, né? Então ele tem essa responsabilidade. Bom, ele está optando por caminhos para resolver este problema, né? E me parece muito simples o caminho que ele vem adotando, né? Qual é? Pressionar o governo federal para ter recurso. Isso ele conseguiu 2 bilhões, né, de reais, todos nós sabemos, inclusive o município de Santa Rosa foi beneficiado com esses recursos, né, 70 milhões no ano passado. Né. Então ele teve sucesso nisso, né. Ele indicou caminhos, né, para os municípios aonde deveria ser feito o investimento, então ampliação dos leitos de UTI, ampliação dos leitos e criação dos hospitais de campanha ou dos postos especializados em Covid, que é o nosso caso aqui do Hospital Dom Bosco. Então, ele também ele fez, né, ele teve sucesso junto com os municípios dentro desse processo. Quitou algumas dívidas, né, de saúde, da área da saúde, então isso foi importante para os hospitais, porque tiveram essa entrada de recurso, né? Então acho que tudo isso foi plausível, acho que está interessante. O que eu não concordo, a partir então desta visão ou desta linha, é a forma como ele está colocando a proposta agora, né? E qual é, então, resumindo, né? Bom, faz o lockdown, mantém as pessoas em casa, fecha as empresas, forçando as pessoas a ficarem em casa,
né? A ideia de fechar as empresas é essa, é menos pessoas circulando, as pessoas ficando em casa, né? Muito bem. Se isso dá certo, ótimo, né? E isso deu certo até o momento atrás, onde nós tínhamos uma característica da doença. Depois se perdeu o controle e hoje nós temos fora do controle. A verdade é essa. Eu não estou falando do Brasil, estou falando aqui da nossa região e do estado do Rio Grande do Sul, onde nós chegamos a mais de 110% da ocupação de leitos de UTI. Né? Então, bom, força as pessoas a ficar em casa e depois resolve o problema econômico. Percebe que tem um depois. Ele não tem uma solução para o problema econômico. Ele diz assim, olha, eu resolvo um problema agora, baixo o número de circulação de pessoas, consequentemente, e isso é um fato, né? As pessoas circulando menos, o vírus se propaga menos, né? É em cima desta teoria que ele tá baseando a proposta dele. Bom, depois vai ver esse problema. O problema todo, e aí todos nós aqui concordamos, que depois a economia vai ser uma tragédia que vai durar muitos e muitos anos, que nós não temos nem noção do impacto disso dentro dos nossos negócios e para as pessoas. Mas e daí eu pergunto, tá, beleza, se tranca o comércio para diminuir o número de circulação de pessoas, mas aí esses 4, 5 colaboradores que estariam dentro do comércio, respeitando protocolos, respeitando o isolamento, tendo todos os cuidados, não indo trabalhar, não estão se encontrando em casa com familiares, não está fazendo com que, de qualquer forma, essa circulação aconteça? Não, mas aí que está o detalhe, Rodrigo. As pessoas, e a Lídia falou isso lá no início, nós não estamos cumprindo o lockdown. E essa também é uma verdade, porque, na verdade, fica em casa e não sai de casa. Não é para te ir na casa da Costa, ir na casa do pai, ou ir na casa do irmão para fazer um churrasco. O lockdown é para te ficar em casa, literalmente, não sair de dentro de casa. Né? Agora, claro, gente, eu não estou aqui defendendo, só estou dizendo que, sim. Ao não acontecer isto, este efeito não tem sentido. O efeito do lockdown não tem sentido. Mas vamos lá, concordo em partes, né, nesse sentido, e aí olhando um pouquinho na questão da gestão, né, quando tu faz um lockdown, o que se espera? Espera sim que haja essa diminuição de movimentos, enfim, de circulação, mas durante um período, digamos, eu vou fechar durante 7 dias, no final desse 7º dia, se espera dos governantes, se espera que venha alguns resultados ou então algumas contramedidas. Trago isso para um setor mais micro, para dentro de uma empresa, por exemplo, quando a gente fecha 1 ou 2 dias com um intuito. Vamos fazer isso, ao final desse 2º dia, esse é o resultado que eu espero, ou então são essas as coisas que eu entrego. Eu acho que faltou, talvez, a entregar essa perspectiva para as pessoas. Vamos fechar durante 7 dias, ao final do 7º dia eu espero que aconteça isso. Não simplesmente diminuir a circulação, porque isso parece que simplesmente eu estou me escondendo da situação, esperando com que ela simplesmente passe. Né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho nesse sentido. Perfeito, viu, Douglas? Assim, nessa linha que tu está colocando, concordo completamente com isso que tu colocas. Né? Mas, então, veja bem, né? Na verdade, nós tivemos o primeiro lockdown que foi completamente equivocado. Né? Lá, não estamos falando de abril do ano passado. Né? Nós tivemos uma sequência que não teve efeito, não teve visibilidade, não foi mapeado e nós não conseguimos, então, ter o sentido que aquilo, de fato, era verdadeiro. E agora nós estamos de novo fazendo isso, só que sem acreditar. Exato, o que parece assim, quando se copia a estratégia de outro local, eu estou copiando porque em algum lugar está se fazendo e eu espero ter os mesmos resultados, mas internamente eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou conseguindo esses resultados ali no final. E a nossa realidade pode ser diferente. Eu vejo assim, eu acho que nós não tivemos lockdown, nós temos sim restrições, porque essas atividades não essenciais não estão impedidas de trabalhar, mas não podem fazer vendas. Ou ela pode fazer venda através vendas online ou e-commerce, mas não pode, digamos, receber cliente na porta, não pode sequer recebê-lo na porta, tão menos dentro da loja. Mas aí vem aquela questão. A grande maioria são micro e pequenas empresas que não têm ainda essa cultura da venda online, o e-commerce, estão se virando como podem. E a gente tem acompanhado aí o trabalho que vem sendo feito pela Vigilância Sanitária, e hoje eu recebi várias, inclusive o Jairo
me passou, não é o Jairo Madril, né? O Jairo Biel, da Vigilância. Que está fazendo um grande trabalho. Grande né, trabalho. Exatamente. Mas, assim, não está proibido de você trabalhar. Agora, para o micro e pequeno empresário, o pequeno lojista, não permitir ter o acesso de clientes é a mesma coisa que decretar para ele um lockdown, porque ele não vai ter condições de tocar a sua atividade. Sequer o cliente pode vir para dentro, aquilo que eu já falei, pode vir na empresa pagar o seu carnê, para que ele tenha fluxo de caixa para cumprir as suas obrigações, e vender, então, nem se fala. Então, acho que nós estamos, digamos, num processo que não foi decretado lockdown, mas na prática está sendo isso. E pegando essa questão do essencialismo, que foi falado bastante no primeiro bloco, né? Para mim é de uma infelicidade muito grande usar os termos essenciais e não essenciais, porque o que ele considera não essencial, o que ele considera essencial, de fato, são itens básicos. Tá? E o essencial e não essencial, dessa forma que foi colocado, ele está muito no viés de quem consome e não de quem produz. E vai de encontro, assim, ó, deixa eu ler um comentário aqui de uma internauta nossa aqui, que é a Lourdes Heyman. Ela colocou assim, ó: essencial é conseguir trazer sustento para a família. Sem rendimentos, não é possível sustentar e nem pagar os boletos de coisas essenciais como água, luz, gás, etc. E eu vou na linha do que o Dailson estava falando sobre essa questão de conter essa questão de saúde, e aí depois essa questão econômica, que a gente não sabe como vai ser na retomada. A gente falava bastante sobre a questão de continuidades, né? E é isso que eu vou... Vem nessa linha do que o ouvinte falou. A gente está preocupado nesse momento com a continuidade da saúde, tá? E não preocupados, talvez, ou não tendo ações na continuidade dos negócios. E aí ali na frente vai ter problemas de saúde novamente por falta dessa continuidade. E aí, se um ano atrás, quando falávamos sobre essa questão da pandemia, tudo muito incerteza, não tenha mudado muita coisa, né? A gente ainda vive momentos de incerteza, mas a gente falava sobre a questão de saúde e de negócio, economia de forma isolada e buscando pontos de convergência. Hoje não existe mais isso. Hoje elas têm que ser, aquilo que a Lídia falava no início do programa, elas têm que ser, tem que ter uma continuidade e elas andar em conjunto. Elas não têm que buscar pontos de convergência ali na frente, porque hoje elas são uma coisa só. Não existe essa questão de posicionamento defendendo a abertura de comércio ou então de retomar dos negócios e ao mesmo tempo eu ser contra a saúde. Não, pelo contrário. Quando eu falo uma coisa, eu não estou sendo contra a outra. Tá? E quando eu defendo a questão de saúde, não é porque eu sou contra a reabertura. Pelo contrário, a gente é a favor dos dois. Tá? Vamos retomar a questão do comércio, vamos retomar a questão do serviço, mas vamos manter todas as medidas as medidas sanitárias necessárias. Tá? É isso que a gente vem pregando, não o contrário disso. Hein, Douglas? Nós, e com a modéstia, né? E eu falo de Santa Rosa, Fred, nós fizemos o nosso dever de casa. Santa Rosa fez o dever de casa. Não estou falando das cidades vizinhas aqui, não vou citar nenhum nome. Mas nós fizemos o nosso dever de casa. Nós construímos leitos, nós aumentamos o número de hospitais, né? Nós criamos um hospital novo, gente. A partir, claro, da estrutura da saúde, obviamente, mas nós ajudamos dentro desse processo, né? Prefeitura, eu não fazia parte da prefeitura na época, mas hoje estou fazendo, mas a CISAP, Sindilojas, né? Todo a Câmara de Vereadores, né? Imbuídas dentro desse processo. E aí, como que nesse momento nos tolhe esta capacidade nossa de nós, conhecendo a nossa realidade, conhecendo as pessoas com quem nós vivemos. O Anderson tem falado uma frase que eu acho genial, né? Nós não vivemos da comunidade, nós vivemos na comunidade. E para a comunidade. Né? Então, gente, nós sabemos o que a gente pode fazer aqui. E nós estamos dizendo que a gente pode trabalhar. Nós não tivemos vou repetir essa informação, nós não tivemos em Santa Rosa nenhuma empresa como vetor de disseminação do vírus. Então, como que alguém pode chegar aqui e dizer o seguinte, que agora vocês não sabem fazer as coisas, e que quem sabe fazer sou eu que estou lá em Porto Alegre. E aí vem a pergunta agora agora. Respeito, né? Vem a pergunta aqui agora do Carlos Ozecan. E o que pode acontecer se não obedecer o governador? É insurgência, né? Desobediência civil. Desobediência civil é um bar. Podemos sair de uma simples multa até criminal e inegibilidade. Por exemplo, nós estamos falando aqui de sempre ter os dois lados, o lado da economia e o da saúde. Nós não temos notícia de nenhuma empresa que se negou de alinhar a sua empresa às exigências. Nós não tivemos nenhuma empresa que negou a legislação. Pelo contrário,
todas as empresas estão abertas a essa evolução, ou seja, ter os protocolos de saúde juntamente com protocolos de trabalho. Nós vamos ter que, eu acho que, colocar protocolos para voltar a trabalhar. Então, assim, oferecer aos colaboradores um ambiente seguro, todas as empresas estão fazendo. Então, o que nós podemos fazer entre o poder público e o privado é o quê? É criar cada vez melhores protocolos, então, se não foram suficientes, mas não de impedir a pessoa de trabalhar, Mas, João, porque trabalhar também é sagrado, né? Eu gostaria de insistir, desculpa, né? Mas nós fizemos isso. E o que nós fizemos deu resultado. Sim, e outra, eu desculpa, João, concordo contigo com o que tu falaste, mas no meu ponto de vista não existem os dois lados. Não é o lado da saúde, o lado da economia. Hoje está todo mundo do mesmo lado, né? Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente se posiciona, quando a gente busca alguma coisa diferente, parece que é sempre nós contra alguém, né? Então não existe isso. São todas as classes, todas as entidades, toda a comunidade do mesmo lado buscando a mesma coisa, né? Que o prejuízo de um é o prejuízo de todos. Quer dizer, nós somos um conjunto. E vamos dizer assim, bom, é só aquela lojinha, é só aquele setor, mas esse setor impulsiona, ele faz parte dessa engrenagem, ele impulsiona outras atividades também. Vamos pegar, o setor de confecções parou de vender. Ok, o lojista aqui parou de vender, mas o reflexo vai estar lá na indústria têxtil. Lá vai gerar problemas também. Então, é toda a cadeia que quebra. Então, nós temos que olhar isso como com um olhar macro e não micro, né? E buscar a empatia que a Lídia falava. Exatamente. Se a gente conseguir se colocar no lugar, e até porque amanhã a gente não sabe qual vai ser a situação. Nesse momento de incerteza total, não sabemos se amanhã estaremos fechados, se amanhã estaremos numa fila buscando um leito. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, se eu tiver empatia hoje, eu vou conseguir pensar e raciocinar de uma forma muito melhor e conseguir ter esse resultado. Nós esperamos que o setor público dote, digamos, o setor de saúde com as condições ideais. Mas se nós frear a economia, não vai ter receita, não vai ter impostos, geração de impostos. Vai comprometer onde? Quer dizer, todo mundo vai sair perdendo. Nós temos um fator, né, que talvez é o mais importante para quem empreende, que é o fator, para quem empreende e para quem consome, né, Fred, que é o fator da confiança, né? Então, o fator confiança ele é determinante, porque uma pessoa insegura ou um empreendedor inseguro, ele não faz investimento, ele não consome, né? Isso qualquer um de nós aqui... Ele sai do mercado. Se nós temos na iminência de perder o emprego, eu não consumo. Eu não vou comprar um tênis, não vou comprar uma roupa, eu vou comprar o essencial. Né? O índice de confiança do consumidor cai muito. Perfeito. Então, nós estamos, né, há 2 meses na prefeitura, né, fazendo um trabalho, e a orientação do prefeito Anderson, e inclusive fez parte do plano de governo dele, da campanha, é nós trabalharmos na readequação das leis municipais para que a gente tenha um ecossistema empreendedor, né? Que a gente tenha um ambiente empreendedor. E, gente, eu vou dizer para vocês assim, a gente, com todo o pessoal da secretaria, do gabinete do vice-prefeito que está junto com a gente dentro desse processo, e com a procuradoria geral do município, com o Douglas, e é muito pesado para a gente fazer isso. Porque o ambiente, ele é um ambiente hostil, né? A gente vem tentando fazer reuniões para modificar essas leis, entender o que tem hoje para nós propormos leis diferentes, né? Hoje nós temos uma equipe lá, mais de 10 pessoas trabalhando em cima disso. Só que a gente nota o peso desse processo, porque as pessoas ficam se olhando, né? E vem uma carga de fora dizendo assim, mas o que vocês estão, né, falando aqui de nós criarmos e melhorarmos as condições de legislação do município para empreender, se a gente não sabe se vai ter empresa amanhã? Quebrar esse paradigma, né? Sempre foi assim. Isso, agora. Sabe? Então, é um desafio que a gente está enfrentando, né? Mas enfrentando, gente, aí eu já vou, né, colocar algumas questões, enfrentando com muita determinação, né? Tenho certeza absoluta que nos próximos dias a gente vai ter novidades boas, a gente já teve, né, a liberação do horário de trabalho, né, para o comércio, enfim, para nós podermos abrir em qualquer horário. O prefeito Anderson assinou a partir do decreto. A gente vai ter também a
a assinatura de um decreto a partir dos MEIs, né, de atividades de baixo impacto ambiental e médio, em MEI, não precisar mais do ABITS para poder abrir, né, a empresa e uma liberação enfim, de vários documentos, né, nós estamos simplificando esse processo todo, isso vai ficar na história, viu, gente, eu vou dizer para vocês isso, talvez a gente vai ser o primeiro município no Brasil que vai ter uma legislação tão aberta, né, e a gente está sendo agressivo nesse processo. Agora, nós precisamos que o governador do estado ele se sensibilize com isso, né? E ele entenda que é possível, sim, nós podermos produzir com saúde, que é isso que o Douglas, que a Lídia e que o Fred estão falando aqui. Eu acredito piamente nisso e acredito piamente no trabalho exaustivo que o pessoal da saúde do nosso município e da região vem fazendo. Sou um fã incondicional de todo este povo que está em volta da saúde e da segurança pública, a nossa Brigada Militar, né, a nossa gloriosa e centenária militar, Brigada Militar, fazendo um trabalho extraordinário também, e orientando, e pedindo para as pessoas que as pessoas se comportem, gente, né, por favor, no ambiente familiar, na clandestinidade aí que o vírus vem se propagando, e isso vem afetando toda uma estrutura mundial de país, de estado e de município, e nos afetou agora. Né? A grande questão, né, é que temos que nos cuidar em casa, em todos os ambientes, né, porque se dá a superlotação dos hospitais, realmente, um dia o médico pode olhar assim para quem está na fila e vai ter que julgar quem é essencial. E é uma vida, né, gente? Com certeza a preocupação com a saúde sempre é alta. Protocolo para isso. Existe um protocolo para isso, sabia? Não, até... lá, eles sabem sim qual a máquina que vai desligar, eles sabem qual é o... Existe um protocolo. Tem que haver um processo para priorização. Só que é traumático para quem aperta o botão, tu me entende? Então é isso que está se tentando evitar. Então eu concordo, eu quero voltar de novo. Eu entendo que o governador tem um grande problema para resolver. Só que eu acho que ele está optando pelo caminho mais difícil para resolver esse problema. Maravilha. Pessoal, estamos chegando já aqui a quase 1 hora de programa já, e como eu sei que cada um vai ter alguma ponderação, alguma informação a mais que queira contribuir, então eu vou deixar também agora um espaço para você também poder falar, fazer um fechamento, mas também trazer algum assunto que não venha à tona aqui, trazer também alguma consideração que queira. Começa aqui o senhor, seu Fred. Bem, nós estamos, hoje passamos a tarde inteira analisando essa questão, porque aquilo na linha que eu coloquei, se o empresário que está impedido hoje de trabalhar, ele não está tendo condições, digamos, de fazer o seu fluxo de caixa, como é que ele vai honrar os seus pagamentos com os seus fornecedores? Porque o banco está funcionando, o cartório está funcionando e o boleto venceu e ele não tem fluxo de caixa, não conseguiu pagar, esse boleto vai, essa prestação dele vai para o cartório e vai ser protestada, e ele sem poder agir. Então nós estamos trabalhando essa ideia de buscarmos de forma garantir que isso não seja feito, não seja protestado, porque iria atrapalhar ainda mais a vida dele como empreendedor logo ali adiante. E aí vem nessa mesma esteira também os aluguéis. Os aluguéis tiveram um aumento brusco agora em função do IGPM, deu mais de 20%. E aqui eu gostaria assim de deixar uma mensagem. Os proprietários de imóveis, vamos ser um pouquinho mais condescendentes agora com esse momento. Não vamos sacrificar ainda mais quem já é cliente dele, que vem há anos pagando aluguel, poderiam dar uma aliviada agora também. E aí vem a conta de energia elétrica, vem a conta do telefone, vem a conta da água, vem o IPVA, logo vem o IPTU, o ICM, gente. O governador agora assinou com 13 dias de prorrogação do prazo, que venceria dia 12, ele prorrogou para o dia 25. Gente, quem é que vai ter fluxo de caixa no dia 25 se o comércio mal apenas vai estar abrindo as portas, se é que vai abrir? Porque foi prorrogado 2 semanas o fechamento, e quem garante que nesse período aí as lojas vão conseguir abrir e em 2, 3 dias não vão fazer caixa para pagar o ICM? Então, junto com esse decreto de
impedir as pessoas de trabalhar, deveria vir junto também o direito delas daquilo que elas não podem honrar. Ou seja, pagar, se ela não pode trabalhar, ela também tem que ser vista da mesma maneira que ela também não pode honrar os seus compromissos, porque ela não tem o direito de trabalhar e como ela vai sem trabalhar pagar os seus compromissos. Então dizer assim, ó, vamos com muita cautela, com muita serenidade, nós vamos, se for o caso, buscar, estamos vendo isso na via judicial, e inclusive de buscar o direito dessas ditas atividades não essenciais poderem trabalhar. A gente sabe que é uma luta árdua, difícil, mas não temos o direito de não buscar essa oportunidade. Amanhã mesmo, esse pedido de cautelar, de liminar, estará dando ingresso no Tribunal de Justiça do Estado via FEComércio em nome de todos os sindicatos varejistas do Estado do Rio Grande do Sul. E essa outra questão aí de sustar os protestos e a cobrança, essa nós estamos fazendo aqui, local. Maravilha. Seu Dailson. Agradecer, né, Rodrigo, João, Canal Plural, pela possibilidade de a gente estar aqui debatendo, conversando. Acho que é sempre importante, né, e vocês têm uma abrangência, né, uma capilaridade muito grande, isso é importante, muito obrigado. Dizer para todos que nos escutam, né, em especial aos munícipes de Santa Rosa, que toda a prefeitura, secretarias, o prefeito, o vice-prefeito Aldemiro, o prefeito Anderson, vem trabalhando, vem muito preocupado. Esse final de semana foram várias reuniões, né, com a Associação dos Municípios, com os secretários. Enfim, a gente não para, a Lídia vem acompanhando esse processo, o Douglas, né, o Fred, desde março do ano passado, bastante cansativo para todo mundo, né, praticamente a gente não tem mais final de semana, porque a gente usa o espaço do final de semana para estar criando essas reuniões virtuais e conversas mais pontuais, né, sobre isso, achando estratégias ou caminhos, articulações, para que a gente possa minimizar os impactos, né, desta doença que é terrível, obviamente, né, gente, em especial para quem perdeu algum parente, quem perdeu um amigo, é terrível isso, né, porque é sem volta esse processo todo. Agradecer ao pessoal da saúde que vem fazendo um trabalho extraordinário, né, eu acho que é muito importante que esse grupo todo, né, vem se doando, né, de forma muitas vezes inumana, dobrando plantões, enfim, aí para poder dar conta desse processo todo. Mas eu acredito, gente, que a gente possa, e a gente tem, nós fizemos isso aqui em Santa Rosa, nós já temos case de sucesso aqui em Santa Rosa, de nós trabalharmos com a saúde e o trabalho na mesma caixinha, não em caixinhas diferentes, no mesmo lugar, né? E fazendo isso de forma bem feita, que foi o que a gente já fez até agora. E pedir mais uma vez para que as pessoas se cuidem. Eu acho que aí né, a gente sabe muito sobre o vírus hoje, então precisamos cuidar os protocolos da máscara, da luva, aqui o ambiente, né, acho que vocês vão falar sobre isso, que o ambiente por isso que a gente está sem máscara, o ambiente como é que é o termo? Ozonizado. Ozonizado, né, então a gente tá seguro aqui. Mas pedir para as pessoas que elas se cuidem, eu acho que se cuidando a gente vai ter uma brevidade aí na solução desse problema e voltar a fazer com que as coisas andem e que a gente possa ter uma vida nova, normal. Maravilha. João? E o nosso programa Bate Papo Empreendedor, então, ele nasceu de uma demanda do próprio Covid, né, do ano passado, onde começou das informações dizer que todo mundo ia quebrar e todo mundo ia morrer. E nós viemos para trazer uma mensagem positiva para as pessoas. Era para ser uma sequência de 5 programas e já está em 63, né, Rodrigo? Só que assim, ó, hoje, agora nós já estamos no 2º ano, né? Nesse momento, nos últimos 2 programas, nós precisamos debater o Covid. Gente, assim, ó, dá uma tristeza muito grande de estar retomando esses assuntos, porque nós nascemos com o programa para apoiar as pessoas, para informar, para quê? Para que se constrói alguma coisa positiva. Quando foi andando no decorrer, houve uma melhora em questão da doença, né? A gente conseguiu trazer um programa mais, digamos assim, mais alegre. Inspirador, mais inspirador, com mais informações. E hoje a gente volta um pouco para trás, assim, né? Que é um déjà vu, assim, né?
e que pesa bastante, assim, tanto para a pessoa vir aqui ajudar com o seu conhecimento, com as suas palavras, as entidades batalhando, e a gente vê assim, ó, não tem os dois lados, que nem diz o Douglas, né? A gente vê pessoas com dificuldades com a saúde, a gente vê colegas, empresários chorando, que não sabem mais o que fazer, que vem aquela questão pessoal, assim. Então, vamos acreditar, um pensamento positivo de nos unirmos e sairmos mais forte dessa aqui, e que tão logo, que seja daqui 1 mês ou daqui 15 dias, nós conseguimos trazer histórias que inspiram. Não que as histórias de hoje não estão inspirando, hoje elas estão mais informando. Então, mais seria assim deixar essa reflexão para as pessoas aqui, e que realmente, para mim, me comove, para mim me dá uma tristeza assim, voltar um pouco para trás nas conversas do que nós já falávamos o ano passado. Douglas. Bom, em nome da CISAP, quero agradecer o convite, Rodrigo, João, pelo espaço e oportuno, né? Acho que é importante esse tipo de discussão, é importante trazer aquilo que vem sendo feito pelas entidades, pelo poder público, enfim, tudo isso. Vem substituindo a Lídia, né? Depois ela vai me dar uma nota de como eu me comportei nesse segundo bloco, mas a gente vem nessa batida há um bom tempo já, pedindo para as pessoas se cuidarem. A gente tem rodando uma campanha já desde o ano passado que diz: eu te protejo, você me protege e nada pode nos parar. E eu acredito veemente nisso, né? Eu acredito que se cada um fizer a sua parte, cada um se cuidar e cuidar um pouquinho do outro, a gente vai conseguir superar tudo isso. E não é nenhum dos dois âmbitos, é nesse âmbito mesmo, de saúde, economia, de saúde mental, de tudo que vem acontecendo, ele tem o mesmo contexto nesse sentido. E enquanto a questão de decreto, de novo, né, o posicionamento da CISAP é esse, a gente aceita, ou melhor, a gente entende, mas não aceita de uma forma tão normal tudo isso. Acaba obedecendo, né? Mas esse não aceitar não quer dizer que a gente vai estar insubordinado, nada disso. Simplesmente a gente vem argumentando, e com bons argumentos, para tentar fazer com que seja revisto, ou seja flexibilizado, seja pelo menos revisado tudo isso. E amanhã vai ter mais um dia que isso vai acontecer. Amanhã tem uma reunião da Federação e a CISAP vai participar dessa reunião junto ao governador, onde vão ser levadas algumas perguntas, vão buscar alguns entendimentos em relação a isso, e mais uma vez vamos levar esse posicionamento, levantar essa bandeira, porque afinal de contas, como o Odeus falou, a gente obedece, mas não aceita de bom grado tudo isso que vem acontecendo. Porque até mesmo nós vamos ter que... É uma realidade e veio para ficar, né? Nós vamos ter que aprender a viver, trabalhar e ter saúde Conviver. com o vírus juntos. Maravilha, maravilha. Então, agradecer então a todos que vieram participar conosco aqui do programa hoje, dessa discussão, e também agradecer a você que está em casa aí. Teve uma chuva aqui de comentários bem bacanas, só que se eu começar a ler aqui vai se estender demais. Então, muito obrigado a vocês que participaram. Com certeza a gente vai estar também lendo os comentários, na medida do possível também respondendo aqui algumas coisas para vocês. Mas você sabe, toda terça-feira, 19 horas, aqui no Portal Plural, nós temos o programa Bater Papo Empreendedor, trazendo então histórias, trazendo informação. Hoje, que nem o João falou, indo para uma linha um pouco diferente do programa, mas não tem como nós querer falar em o empreendedor tem que cuidar das finanças para poder progredir, se nós estamos aí impedidos de trabalhar. Então, por isso, um programa um pouco diferente hoje, mas tudo voltado para informar você. Se você perdeu os demais programas, acesse o site www.batepapoempreendedor.com. Lá você vai poder acompanhar todos os outros programas que já tivemos aqui, e aguardo você na próxima terça-feira. Muito obrigado e até o próximo programa.